Não, gurias, eu preciso contar pra vocês do POV Homens que eu acabei de passar. Esses dias eu estava conversando com o cara e ele me chamou para assistir um jogo do Fluminense. Sinceramente, eu não estava com a menor vontade de ir para o estádio assistir futebol, né? Mas aí ele sugeriu outra coisa. Em vez do jogo, fomos para um barzinho ali perto do Maracanã, conversamos, demos risadas, tomamos algumas coisas e passamos um tempo agradável juntos, né? E isso me fez pensar numa frase que eu vejo muitas mulheres repetindo: não existe mais homens como antigamente. Não só essa frase, né? Mas tem outras também. Mas será que não existe mesmo? Ou será que as coisas mudaram e nós estamos procurando do jeito errado? Então, vamos analisar o vídeo e tirar algumas conclusões sobre esse assunto. Bora pro vídeo. Não, gurias, eu preciso contar pra vocês do POV Homens que eu acabei de passar. Sério, quando dizem que a pista tá salgada, que quem casou, casou, é sobre isso. Tô no Rio de Janeiro, tava conversando com um carinha pelo Insta, e aí a gente tava conversando, ele disse que hoje tinha jogo do Fluminense e tal, daí ele me chamou pra ir, e daí eu falei, pá, tipo, não sei se jogo é minha vibe e tal, pensei, quem sabe? Aí eu falei, quem sabe a gente vai num barzinho, e aí se eu ver que estou a fim de ir, aí eu compro o ingresso. Fechou? Porque assim, né, gurias? Somos mulheres, eu tô saindo com um cara que eu não conheço pra um lugar completamente desconhecido, cheio de gente. Achei meio perigoso. Aí, agora a gente tava falando, eu te perguntei, tá, vamos onde? E daí ele mandou o nome de um bar que é do lado do Maracanã. Que eu fui ver o Uber, dava tipo R$50. E daí eu fiquei tipo, tá, mas se eu tô indo pra um bar do lado do Maracanã, não tem a possibilidade de eu não ir no jogo. E eu ainda não sabia se eu não queria ir no jogo. E daí o cara ia entrar, eu ia pegar um Uber e ir embora. Tipo, meio ruim. Aí eu fui ver o valor do ingresso, tava R$100. Aí eu fiquei pensando, 50 pra ir, 50 pra voltar, mais R$100 de ingresso, R$200. Falei, não. Daí eu fui bem sincera com ele e disse, olha, eu não sei se eu tava afim de investir esse valor num jogo do Fluminense no Maracanã, tipo assim, não era nem jogo do Flamengo no Maracanã, que aí é ponto turístico, não, jogo do Fluminense. Aí eu disse, quem sabe a gente deixa pra outro dia, tipo, não tô afim de investir essa grana nisso e tal. E daí ele falou, compra meia entrada. Só que daí ele disse, e os alcoólicos deixa, tá na minha conta, alguma coisa assim. Daí eu fiquei, tipo, a gente vai tomar o quê? 2 selvas? Aí mais depois tem que pagar janta, tipo, isso eu ia gastar uns R$250 a nada num date. E daí eu falei pra ele, de novo, tipo, acho que eu vou ter que furar contigo, mas vamos em outro momento dessa semana, eu vou seguir pelo Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. E daí ele mandou vírgula. Tu consegue me encontrar em tal rua? Porque eu passo pra te buscar. Vai ser meio rolê de português, né? Mas já fiz coisa pior. Tudo bom? Boa noite. Gente, não é possível. Então tá bom, amor. Então tá bom. Se pra ti é um sacrifício. Só não, tá ligado? E daí o cara ainda ficou puto. Não. Olha, quem casou, casou. Hoje em dia é muito comum ouvir mulheres reclamando da falta de homens interessados em relacionamento sério, né? Não só em relacionamentos sérios, como em conviver em ambientes com certas pessoas que já desagradaram, né? Ou que já fizeram alguma coisa de ruim, não só com os homens, como as mulheres também, né? Cada vez mais, cara, esse assunto de relacionamento, isso aí vai impactando nas outras áreas da nossa vida, né? Com relações com família, até no trabalho, né? Tá complicado ultimamente. Elas dizem que os homens somem, não puxam assunto, não demonstram interesse, não se esforçam. Cara, assim, o fato da pessoa não demonstrar interesse, não se esforçar, não puxar assunto, isso não significa que o homem não está interessado. Infelizmente, é que gera uma série de fatores que ele desanima, que ele não interessa, que ele não quer demonstrar o que realmente está sentindo, porque hoje em dia está complicado, né? Você confiar nas pessoas, você fazer o que as pessoas gostam, mas não tem retorno, principalmente no âmbito de relacionamento, né? Você fica frustrado, fica com medo dessas leis aí, principalmente se você for homem, né? Mas eu também percebo outra coisa, né?
Muitas vezes, quando aparece um homem disposto a conhecer alguém, fazer um convite simples, criar uma conexão, algumas mulheres já descartam porque o convite não foi exatamente como elas imaginavam. Nesse caso do jogo, por exemplo, eu não queria assistir futebol. Se eu tivesse simplesmente falado não, encerrado a conversa, talvez nem tivesse conhecido melhor aquela pessoa. Cara, isso aqui é interessante, ó. O cara chamou ela para sair, porém ela foi, só o cara não obrigou ela a ir. E assim, aqui foi um ponto de egoísta, na minha opinião, da parte dela, porque ela mesmo, ela sabendo que não gostava de futebol, que não queria ir perto, ela sabia que o cara já deixou ali o contexto bem específico, né? E então, na minha opinião, foi um ponto sim de insegurança, ou talvez porque ela queria, porque estava se sentindo sozinho, que hoje em dia muitas mulheres não aguentam ficar sozinha, né? E aí vai mesmo sem ter vontade, né? Às vezes conhecer alguém exige um pouco de flexibilidade, né? Outra coisa que mudou muito é que antigamente as pessoas tinham mais paciência. Cara, isso aqui é um ponto interessante, como já falaram nas frases anteriores. Não que as pessoas não tinham mais paciência, que a empatia, a vontade humana, o coração humano era diferente, né? As pessoas ajudavam o próximo e tal. Hoje em dia você não vê mais isso, né? Você vê pessoas ali próximas, até no seu ramo aí profissional, a pessoa não quer que você vá para frente, ou talvez ela não tenha esse sentimento que você não vai para frente, mas ela não procura te ajudar de alguma maneira para você ficar melhor, né? E vice-versa, né? Então, hoje em dia, cada vez mais o coração está esfriando, né? Hoje tudo é imediato. Se a conversa não for perfeita, bloqueia. Se o encontro não for incrível, descarta. Se a pessoa tiver um defeito, já parte para o próximo. E aí fica difícil construir qualquer coisa, né, cara? Você imagina, se tudo fosse fácil, não tinha dificuldade da vida, né? Então eu acredito que cada vez mais vai ter menos relações, né? Assim, de namoro, noivado e até chegar ao ponto de casamento, né? Talvez acho que muitos homens estão cansados, né? As mulheres também, cansados de investir, chamar para sair, puxar assunto e sentir que estão competindo com dezenas de outras opções. Enquanto muitas mulheres reclamam que faltam homens, muitos homens reclamam que ninguém quer construir nada com calma. Cara, isso aqui é complicado porque talvez o cara está interessado, porém a mulher não demonstra que só quer ele, né? A mulher manda mensagem, não são todos, mas está complicado. Você manda mensagem agora de manhã, a mulher responde de noite ou vice-versa. E aí essa pessoa acha que a outra tem muitos contatos, mas na realidade não tem ninguém. É a falta de paciência e a falta de empatia, né? Que essa pessoa não demonstra e só quer ser acolhida dessa maneira. Talvez os dois lados estejam enfrentando exatamente o mesmo problema, né? Porque relacionamento não nasce pronto, ele é construído, e construir existe tempo, interesse e disposição, né, pessoal? A conclusão desse assunto então, quando alguém diz que não existe mais homem como antigamente, eu gosto de fazer uma pergunta, né? Será que eles não existem, né? Na minha opinião, existem sim, e muitos, vários, né? Tá até sobrando. Ou será que estamos tão acostumados a procurar pessoas perfeitas e deixamos passar pessoas reais, né? Aquele convite para o jogo virou um barzinho, o barzinho virou uma boa conversa, e uma boa conversa é justamente onde muitos relacionamentos começam, né? Talvez o amor hoje não esteja desaparecendo, talvez ele só esteja esperando que as pessoas diminuam a velocidade e se permitam conhecer umas às outras de verdade. Cara, essa frase aqui é um ponto interessante, porque talvez você vai no barzinho e a pessoa não está num dia agradável, né? A outra pessoa já descarta, né? Se for uma mulher, né? Talvez o cara não tá num clima legal, passou um dia ruim, mesmo assim foi, né? E vice-versa também acontece. E aí a mulher acha que a presença naquele momento ali não é legal e simplesmente descarta. Não é assim, no relacionamento tem dias bons, tem dias ruins. Infelizmente muitas pessoas não têm essa visão diferente e acabam ficando sozinhas. Então, o que você achou sobre esse vídeo? Curte, comenta e compartilha para me ajudar. Fui, até o próximo vídeo.